Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, os que estão em casa a verem por Zoom e os que estão aqui presentes. O meu nome é Paulo Santos, sou docente na Escola Superior de Gestão e Tecnologia já há alguns anos, com aqui antigos alunos, pelo menos um, já há alguns anos. E vamos então dar início aqui ao seminário, não vai ser muito longo. Está dividido aqui em 4 partes. Vamos abordar aqui 4 partes. A primeira parte é o desempenho do ChatGPT na matemática, e vamos ver que funciona muito mal. Não é? Depois temos uma segunda parte onde vamos ver aplicar na revisão da literatura sobre um trabalho científico. Estamos a fazer, por exemplo, um artigo e queremos fazer a revisão da literatura e vamos ver que também funciona muito mal. Não é? Depois, na terceira parte, vamos ver que em recolha de dados, por exemplo, eu trabalho muito com dados na área das finanças e vamos ver, por exemplo, dados sobre lucros por ação de uma determinada empresa, que é informação bastante importante nesta área, e aí vamos ver que também funciona muito mal. Finalmente, a quarta parte, ao contrário das outras 3, vamos ver que para determinados aspectos é bastante interessante. Ou seja, apesar dos 3 primeiros pontos serem limitações da ferramenta, depois vamos ver que ela é bastante útil para determinadas situações. Então vamos começar aqui pelo... Deixa-me só tirar aqueles comandos dali, ocultar, pela primeira parte, que é na área da matemática. Ora, a matemática, a parte mais importante é a parte abstrata, onde nós temos resultados abstratos que podemos generalizar. Eu daqui a 15 dias vou fazer outro seminário onde vou apresentar, por exemplo, 3 resultados matemáticos genéricos que são muito importantes, por exemplo, na área de finanças. Mas aqui vamos ver o exemplo mais básico, vamos começar pelo exemplo mais básico na estatística descritiva. A demonstração mais simples na estatística descritiva. Está a tentar aqui isto. Está a aparecer. Aqui a aparecer isto. Vamos começar aqui com este exemplo mais simples da estatística descritiva, que é a demonstração mais básica. Ou seja, nós vamos provar que quando temos um conjunto de dados, se subtraímos a média desses dados transformados é sempre 0. E queremos generalizar isto para qualquer conjunto de dados. Então como é que podemos fazer isto? Temos que usar aqui umas letras. Ou seja, eu vou dizer assim, o x1 é o primeiro dado, o x2 é o segundo, o x3 o terceiro, depois se tiver mais, continuo. Está ali um exemplo, vamos supor que são idades. Temos 3 dados de idades, 20, 40, 30. Ora, a média dá 30, não é? Se tivermos a média daquelas 4 idades, dá 30. Ora, a média vamos representar por um x par. Quem teve estatística descritiva já está habituado. O n é o número de dados. Então agora vamos generalizar isto para qualquer conjunto de dados. Como é que fazemos? Temos o x1, o x2, o x3 até ao xn. Este é o conjunto de dados. E eu quero provar que transformar os dados subtraindo a média dá sempre uma média de 0. Ora, então esses novos dados são aquela segunda linha que está ali, não é? Aquela segunda linha que temos o x1 menos a média, depois o x2 menos a média, etc. Ora, e a média dos dados transformados é a soma daqueles dados transformados, por exemplo, usamos aquele símbolo somatório e dividir por n. Ora, e para provarmos que isto dá sempre 0, basta verificar que a soma dos dados transformados é sempre 0. Sempre 0. Quaisquer que sejam o conjunto de dados. Ora, então como é que nós verificamos isto? Temos ali a soma dos dados transformados, o somatório da diferença pode ser escrito como a diferença dos somatórios. Eu tenho o primeiro dado menos a média, o segundo dado menos a média, somo aquilo tudo, mas então posso decompor isto em a soma dos dados menos a soma da média n vezes, não é? Porque nós temos o primeiro dado menos a média, depois o segundo dado menos a média, ao somar aquilo tudo
podemos pôr no fim só menos n vezes a média, que é o que aparece ali. E depois como é que eu provo que isto está sempre certo? Eu utilizo ali um truque que é muitas vezes usado, que é multiplicar e dividir pela mesma quantidade, ou pela mesma variável, o que é que quer que seja. Então nós, o somatório dos dados, podemos multiplicar por n e dividir por n. Mas eu ao fazer isso, o que é que eu tenho ali? Eu fico com a soma dos dados a dividir por n. E a soma dos dados a dividir por n dá a média. Então eu fico com n vezes a média. Então o que é que acontece aqui? Eu tenho o somatório dos dados transformados, são n vezes a média menos n vezes a média, isto tem que dar sempre zero. Então, o que é que nós concluímos? Qualquer que seja o conjunto de dados, se subtrairmos a média desses dados transformados é sempre zero. E com esta demonstração, nós temos a certeza absoluta. Isso acontece sempre assim. Agora vamos pedir ao ChatGPT ver se ele consegue provar este resultado. Não é? Vamos ver. Então fui aqui ao ChatGPT e perguntei se ele conseguia provar este resultado. Andei aqui. E ele diz que sim, consegue provar. Então ele começa a dizer que a média dos dados transformados, ele não utiliza o símbolo do somatório. Ele diz que é o x grande barra são os dados. Vamos supor que temos um conjunto de dados x grande, de n elementos, ou seja, são n dados. Aquele x grande aqui é o conjunto, os dados todos, o x1 até ao xn. E cada um vai subtrair a média. Ali a média representa pelo 1000. E depois divide por n para ter a média dos dados transformados. E logo aqui no início, ele faz aqui um erro bastante básico, que é, ele tem aqui, isto diz que é os dados, vai subtrair a média. E depois o que é que faz? Vai dividir o x grande por n. E depois vai dividir a média por n. Qual é que é o problema? O problema é que eu aqui tenho o x1 menos a média, o x2 menos a média, etc. E por isso eu estou a subtrair n vezes a média. E ele, o que é que faz? Ele considera aqui só a média, não põe n vezes a média. Então comete logo ali um erro básico. Comete esse erro porque não utiliza as ferramentas adequadas. Ele devia ter utilizado um somatório, como nós fizemos antes. Ele não, começa com um x grande a dizer que são os dados todos. Faz logo ali um erro básico, e ao fazer aquele erro básico, o que é que acontece? Continua ali com o erro grosseiro, depois vai simplificar, e claro que isto aqui vai dar a média, ele põe em evidência ali a média, ali em cima vai pôr em evidência a média, e depois aqui fica com um erro que é 1 menos 1 sobre n, e aquilo já está tudo errado, e se nós continuarmos agora a ver o que ele faz, chega a uma altura que não consegue resolver. Ou seja, a demonstração mais básica da estatística descritiva, ele não conseguiu fazer. Logo no início fez um erro. Agora podemos ver, por exemplo, para a teoria das probabilidades. Qual é a demonstração mais básica da teoria das probabilidades? É a probabilidade do complementar, do acontecimento complementar, que é 1 menos a probabilidade do acontecimento. Então, agora, no segundo exemplo, vamos pedir para fazer esta demonstração. Ora, ele está a fazer a demonstração e ele escreve ali umas coisas, mas não dá os passos necessários para fazer a demonstração. Para fazer esta demonstração temos que usar dois axiomas, que é a probabilidade do espaço todo é 1. Temos que usar esse axioma. E temos que usar outro, que é a probabilidade da união de mutuamente exclusivos é a soma das probabilidades. Ele nem sequer fala nos axiomas. Então o mais básico teorema da teoria das probabilidades também não consegue resolver. Vamos ver mais um exemplo. Só mais um. Porque eu fiz muitos. Ele só conseguiu resolver, por exemplo, uma coisa muito simples, que é o valor esperado de uma Bernoulli, que é uma coisa mesmo muito básica. Esse conseguiu resolver. Depois fiz vários, não conseguiu acertar nenhum completamente. Este aqui foi aquele que eu achei com o melhor desempenho, que é o teorema da probabilidade total, também da teoria das probabilidades. Ora, neste teorema, ele até fez umas coisas decentes, mas faltou ali dois passos fundamentais. Porque ele daqui, do acontecimento B, ou do subconjunto B, se quiserem,
ele passa imediatamente para estas uniões. Mas ele, para chegar a estas uniões, tem que dar ali 2 passos. Ele tem que dizer que o B é igual ao B interseção com o espaço todo, e depois ainda tem que converter o espaço todo na união dos que formam a partição. Porque quem já teve probabilidade sabe que uma partição é quando a união dá o espaço todo. E por isso o espaço todo podemos fazer a união dos que formam a partição. Ou seja, ele aqui neste teorema, o que é que ele faz? Ele omite 2 passos que são fundamentais para provarmos o teorema. Mas pelo menos aqui não faz nenhum erro, como fez logo aqui naquele primeiro exemplo. Bem, e agora podia continuar com muitos outros exemplos, mas para não ficar isto demasiado cansativo, eu apresentei só esta amostra. E com esta amostra é fácil perceber que demonstrações muito simples ele não consegue fazer, e que algumas demonstrações ele faz, mas de forma incompleta. Então, qual é a conclusão que eu tiro do ChatGPT na matemática? É que ele, a matemática, não percebe quase nada. Não é? A aritmética consegue fazer equações simples, mas a matemática é essencialmente raciocínio abstrato. Isso é que é o importante da matemática. E ele, no raciocínio abstrato, é bastante limitado. Uma criança de 10 anos consegue pensar melhor que o ChatGPT em termos de raciocínio abstrato. Então, nesta área, o ChatGPT está muitíssimo longe da inteligência humana, não é? Muito, muito longe, na área da matemática. Bem, agora vamos passar à parte 2, ver mais limitações do ChatGPT. Ora, vamos ver agora no processo de revisão de literatura científica. Eu, por exemplo, há um trabalho que eu estou já a trabalhar há bastante tempo, que é sobre um tema em finanças, que é time diversification, que é a diversificação ao longo do tempo. Será que termos investimentos de mais longo prazo é benéfico? Pronto, é uma área, o tema, a ideia é esta, a ideia central. Então, experimentei, é uma área que eu conheço bastante bem, já investiguei esta área há muitos anos, mas especialmente recentemente voltei a fazer mais alguma investigação aqui nesta área e perguntei para fazer uma revisão da literatura científica sobre este tema em finanças, que é time diversification. E o resultado, e pedi para dar só algumas, para não dar muitos artigos, são os mais importantes. Os mais importantes. Ora, e o resultado foi este. Ele deu-me, não colocou aqui o título dos artigos, mas colocou autores, o primeiro, Barras qualquer coisa, e depois explica o que é que eles fazem no trabalho. Ora, mas qual é o problema aqui? O problema é que nada disto existe, nenhum dos 5, isto não existe nada, é tudo inventado, nada. Porquê? Eu a seguir perguntei o título dos artigos, ele deu, cada um deu o título dos artigos. E eu depois perguntei, então esse artigo com esse nome e com esse autor está em que revista, em que volume e em que número? E ele deu. Fui ver. Nenhum estava lá. Ou seja, nenhum existia. Depois insisti, perguntei, ele dava-me um link, então mas dê-me um link. E ele dava-me um link, e o link ia parar a outro artigo com um nome diferente. Ou seja, eu vou pôr só aqui alguns exemplos. Eu pedi os títulos, não existiam, depois procurei no Google Search esses títulos, não apareciam. Logo um sinal que aquilo não existe. No Google Search está quase tudo. Depois fui ao Google Académico, que é mais específico, e no Google Académico tinha que aparecer. Não apareceu nenhum. Depois pedi os links, nada, e vamos ver aqui só 2 exemplos. Por exemplo, este aqui, que é um daqueles 5. Eu pedi o título e depois perguntei, então este título e com estes autores em que revista está? Ora, ele disse-me que estava no Journal of Finance 2020, volume 75 e número 1. Ora, eu fui ver e nada disto existe nesta revista, neste volume e neste título. Nada existe.
Aqui mais um exemplo. Que este também, ele deu aquele título que não existe em lado nenhum, Time Diversification and Distribution of Health. Aquilo não existe em lado nenhum. Eu tinha de ver aqui um link também, aquele link vai parar a outro artigo, não vai parar artigo com este nome. E depois, no Journal of Finance and Economics, volume 124, número 2, este artigo não existe. E fiz isto para todos e não existe. E fiz isto para o tema Time Diversification, fiz isto para um tema na área do Value at Risk e ainda fiz para mais um e ele não acertou em nada. Quer dizer, houve só um tema que é mais conhecido, que ele acertou, que é os fatores para termos retornos mais elevados em investimentos, e ele aí acertou, acho que nas outras. É isso. É um tema mais conhecido, mas em dois outros que eu explorei, ele teve um desempenho igual a este. Ora, mas depois continuei. Fiquei curioso em ver, bem, mas se eu perguntar, por exemplo, uma determinada metodologia, a ver se ele sabe quem é que fez, ou quem é que apresentou essa metodologia em primeiro lugar, e obviamente fui testar com alguns trabalhos meus, tive curiosidade de ver o desempenho dele. Então, fui aqui perguntar sobre um método matemático de gestão de risco, que é um método POT baseado em durações. E perguntei quem é que tinha criado este método. E ele diz-me assim, foi o Maurice Kendall em 1948. E claro que eu a seguir corrigiu, não, quem criou esse método não foi o Mark Kendall, eu disse que tinha sido eu, ele pediu desculpas, etc. Foi um artigo de 2013, não foi 2048. Depois a seguir o que é que eu ainda fui fazer? Ele pediu desculpa, mas ele depois vai aprendendo. Quando nós vamos dizendo coisas, ele vai aprendendo. Então eu assim já perguntei, ele já disse corretamente quem era o autor. Só que continua a dizer uma série de disparates. Ou seja, eu depois perguntei outra vez e ele deu-me esta resposta. Fui eu, Paulo Augusto Santos, um matemático brasileiro, olha, eu não sou brasileiro, primeiro erro. Depois, continua a dizer ali umas coisas e diz assim, incorpora a duração, incorporates the duration of extreme events. Ou seja, a duração a duração de eventos extremos. Ora, aquilo está completamente errado. Não é a duração dos eventos extremos, é a duração entre os eventos extremos. Ora, se eu não soubesse nada disto, eu acreditava naquilo tudo. Não é? Como eu conheço muito bem o trabalho, eu desenvolvi mais a minha orientadora de doutoramento, eu sei que aquilo está errado. Então, um erro, segundo erro. Depois o terceiro erro. Diz que é para gestão de risco em short-term trading. Ora, aquilo está completamente errado. Não é para trading de curto prazo. É para investimentos de carteiras de investimentos que não são investimentos de especulação. Não é? Então, terceiro erro. Depois, no fim, diz o título. Ali está certo, 2013. Porque eu tinha dito. Não é? Disse que tinha sido eu em 2013. Então ele acertou. Mas depois o título inventa. O título não é nada daquilo. Está ali, Durations Based, Peaks over Threshold for Modeling Rare and Extreme Events. Ora, aquilo não é nada daquilo do título. Então, aqui 4 erros. Ora, isto mostra que nesta área da revisão de artigos científicos e questões científicas, assim mais específicas, ele inventa. Quando não sabe, inventa. Temos ali os erros que já vimos. Bom, mas claro que depois eu andei a ver vários trabalhos sobre o ChatGPT e sobre a inteligência artificial e isto conduziu-me a outra ferramenta. Isto é um bocadinho aqui um à parte. Eu depois acabei por ir usar outra ferramenta de inteligência artificial que é o Elicit. Isto é que pode ser útil para qualquer um de vocês. Que é, eu fui usar esta outra ferramenta e, de facto, esta ferramenta que é o Elicit, eu perguntei para fazer a mesma coisa que tinha perguntado ao ChatGPT, que era sobre aquele tema do Time Diversification, e esta ferramenta, eu fiz a pergunta e
a primeira referência que ele me coloca é o artigo mais importante na revisão da literatura sobre este tema, que é aquele artigo ali, a survey sobre o time diversification. Ele põe logo em primeiro lugar. Eu, só passado, se calhar, alguns anos, é que eu descobri este artigo que é o mais importante. Depois os outros que têm a seguir, todos eles são artigos muito importantes nessa área. Ou seja, então, apesar do ChatGPT ter um desempenho muito mau, eu acabei por descobrir outra ferramenta da inteligência artificial que parece funcionar muito bem. Eu testei com este tema e testei com mais alguns e funcionou muito bem. Bom, eu pus ali que demorei mais de um ano a ter as referências todas importantes e fui a esta ferramenta, num minuto ele deu aqueles artigos todos que são bastante importantes para este tema. Ora, e agora vamos ver uma parte que é sobre a recolha de dados. Bom, aqui o que é que eu fui fazer? Como trabalho muito com dados em finanças, pensei, bom, se calhar até é útil para resumir dados, eu peço logo muitos dados sobre determinada coisa, isto pode ser bastante útil na área em que eu trabalho, na área de ciência de dados aplicados a finanças. Mas claro que primeiro fui experimentar, para ver se com coisas básicas ele funciona bem, para depois poder eventualmente usar em coisas mais avançadas. Ora, então, eu fiz em várias empresas, mas vou dar só um exemplo, chega só um exemplo para perceberem que o desempenho neste aspecto também é muito mau, e então fui aqui à empresa, perguntei sobre a empresa Darling Ingredients, sobre esta empresa, e fui perguntar os lucros por ação entre 2017 e 2021. Para seguir a 2021 ele não consegue dar informações. Sim, fiz essa pergunta e ele deu-me estas respostas. Diz que em 2017 os lucros por ação, o lucro por ação foi de 0,52, etc. Até 2021 de $1,32 lucro por ação da empresa Darling. Ora, o que é que eu fui fazer a seguir? Bem, eu, para ver os lucros por ação, eu utilizo muito um site que é o MacroTrends, porque ele dá-nos lucros por ação em 15 anos, o que é muito interessante, e além do mais dá lucros por ação trimestrais, ou seja, isto acaba por dar 60 trimestres. Isto é interessante para usar, por exemplo, modelos de séries temporais para nós fazermos, por exemplo, sabemos o lucro por ação no primeiro trimestre, eu posso extrapolar como é que vai ser o lucro por ação deste ano. Tá? Às vezes faço isso quando estou a analisar empresas pronto, eu aqui pedi só estes 5 anos e depois fui ao site que costumo usar para consultar os lucros por ação, que confio, porque já comparei várias vezes o que está lá, os valores que estão nesse site, com o que está nas demonstrações financeiras das empresas, que é muito fácil de ver. E o que é que acontece? Ora, temos ali a azul as respostas do ChatGPT e depois temos a laranja as respostas corretas, que foram obtidas no macrotrends.net. Ora, como podemos ver, as respostas do ChatGPT são um disparate completo, especialmente ali no ano 2021, onde os lucros por ação desta empresa foram de quase $4 e o ChatGPT diz que foi 1,30 e tal. Ou seja, não tem nada a ver, nos primeiros 2 anos ainda não falha muito, mas depois é um disparate. E o que é que eu fui fazer a seguir? Fui ver as demonstrações financeiras, os lucros por ação, e de facto as respostas do MacroTrends estão corretas, estão todas certinhas, e as respostas dadas pelo ChatGPT está tudo errado. Então, é assim, de certeza que eu não vou confiar no ChatGPT para me ajudar a recolher dados. Eu experimentei com Darling, experimentei com outras empresas e todas elas deu resultados errados. Até experimentei outras informações financeiras, tipo sobre os passivos, etc. E que são muito fáceis de obter no Yahoo Finance e noutros sítios, nem é preciso ir às demonstrações financeiras. E acertou algumas coisinhas acertou. Mas é assim, acertar algumas coisas e falhar muitas, isso não interessa.
Então também na área de recolha de dados, o ChatGPT inventa muitas vezes e dá informação incorreta. Bom, mas estes 3 primeiros pontos foi para ver que há muitas limitações na ferramenta ChatGPT. Apesar de eu ter encontrado uma ferramenta que para o ponto 2 parece funcionar bem. Então não podemos generalizar o ChatGPT para toda a inteligência artificial. Há, aqui eu dei um exemplo, em que há uma ferramenta que parece funcionar bem, naquela ponto 2. Sobre a matemática, não sei ainda se há alguma ferramenta a funcionar bem, duvido, não é? Porque é uma área muito difícil de termos o computador a fazer raciocínio abstrato. Ora, bem, mas agora vamos para o ponto 3, que é, acabei por andar a ver outros artigos, e quase todos muito positivos em relação ao ChatGPT, tudo muito entusiasmado com o ChatGPT, e com razão, porque ele faz várias coisas bastante bem e pode ajudar em muitas coisas. Apesar de a ênfase deste seminário ser apresentar várias limitações e moderar um bocado o entusiasmo, e aquela coisa de que agora a inteligência artificial vai substituir a inteligência do homem. Não, isso ainda está muito, muito longe. Não é? Bom, mas aqui, nesta última parte, as principais referências são estas 5, depois posso pôr estes artigos, onde eles fazem uma análise da ferramenta, em vários, especialmente na área da escrita de artigos científicos. Estes 4 trabalhos são mais sobre o interesse do ChatGPT para quem escreve artigos científicos. Ora, e de facto há aqui várias coisas que são interessantes. Por exemplo, para tradução e correção do inglês é uma ferramenta que parece ser bastante interessante. Depois temos também para explorar questões simples, ou então para tornar mais fácil a leitura um determinado texto, ou para tornar mais chamativo, para sintetizar informação. Por exemplo, nós estamos a pensar sobre meter uma revista, mas depois mudamos de ideias. Mas a outra revista, o abstrato, o resumo só pode ser, por exemplo, 1000 letras, um abstrato mais pequeno. Nós tínhamos um abstrato do dobro do tamanho. Podemos pedir ao ChatGPT para converter aquele resumo naquele limite da outra revista. E ele faz isso. Claro, depois devemos pegar naquele resumo e melhorar, porque ele faz algumas coisas que não são muito bem feitas, como já vimos. Se nós não estamos atentos ao que ele faz, podemos deixar passar várias coisas que não são muito bem feitas. Ora, para resumir artigos, parece ser muito interessante na criatividade, a gerar ideias, a dar sugestões. Não é? Eu vou dar no fim um exemplo de um seminário que vou fazer daqui a 2 semanas, onde eu utilizei o ChatGPT, por exemplo, para o quê? Para dar sugestões mais chamativas para um título. E vão ver que até foi interessante ter usado essa ferramenta, na minha perspectiva. Ora, podemos até propor títulos para um artigo e até mesmo pedir uma carta de apresentação quando enviamos um artigo para uma revista científica, adaptada àquela revista, aos objetivos, etc. Podemos lá pôr os objetivos e ele depois cria aquela carta. E claro que nós devemos pegar naquilo deve ser um draft, nós devemos pegar naquilo e devemos depois corrigir certas coisas, adaptar, etc. Mas poupa muito trabalho. É uma ferramenta que neste aspecto poupa muito trabalho. Eu depois aqui até ponho uma visão positiva, que é pode aumentar bastante a produtividade e a qualidade do trabalho. Mesmo na área de escrita de artigos científicos, isso parece que pode acontecer. Noutras áreas ainda, se calhar mais, por exemplo, no marketing, etc. Então, eu termino aqui com uma visão positiva sobre o ChatGPT, que de facto pode ajudar. Depois aqui no fim ponho que o ChatGPT é péssimo na revisão da literatura, mas existe a outra ferramenta que parece ser uma excelente alternativa.
e depois ponho ali assim a dizer que alguns artigos são muito difíceis de ler e de facto com o ChatGPT podemos pedir para ele escrever numa linguagem mais fácil, por exemplo. Porque nós, por exemplo, quando andamos a escrever um artigo e estamos muito dentro do assunto, às vezes temos tendência a escrever uma linguagem muito, muito complicada e que outra pessoa vai ler e quase nem consegue ler, não é? E podemos pedir ao ChatGPT para escrever de maneira mais simples. Nós próprios não temos dificuldade em fazer porque para nós parece simples. Então é também uma aplicação que podemos dar ao ChatGPT. Bom, e agora vou terminar com o exemplo nesta área dos pontos positivos, que é, eu no dia 6 de junho vou fazer um seminário na área de finanças e estava a pensar por este título, que é investimento em ações, logaritmo e 3 leis matemáticas. Aqui vou dar um exemplo de onde a generalização matemática é muitíssimo importante, na área de quem faz investimentos, por exemplo, em carteiras de ações. E tinha este título, mas depois pensei, vou ao ChatGPT e vou fazer o seguinte, vou pedir mais sugestões e já agora pedi ali 5, podia ter pedido mais, mas pedi 5 variantes com títulos mais chamativos. É assim, e ele deu estas respostas. Algumas são assim muito sensacionalistas. Logo a primeira, multiplicando lucros, isto parece uma ação, uma campanha de marketing. Ações, logaritmos, farão a sua fortuna crescer. É assim. Então li 5. Eu li aquelas 5 e de facto eu não escolhi nenhuma daquelas 5. Mas ao ler aquelas 5, houve ali 2 que me chamaram a atenção, que foi aquela que diz assim, 3 leis matemáticas do sucesso. A palavra do sucesso vai chamar mais a atenção. E há ali outra que diz 3 poderosas leis matemáticas. Eu disse, claro, então eu tenho que pôr no título ou que são leis de sucesso ou que são poderosas leis matemáticas. Estava-me a escapar isto no meu título. E então, eu apesar de não escolher nenhuma das 5 variantes que ele apresentou, estas 5 variantes ajudaram eu a melhorar o título. Eu gostei muito mais e então o título vai ser ou este, ainda estou na dúvida, investimento em ações logaritmo e 3 leis matemáticas para o sucesso, ou então este e as 3 poderosas leis matemáticas. Não sei ainda vou decidir entre estes 2. Bom, eu podia dar mais exemplos, já usei para muitas outras coisas do ChatGPT, mesmo na área dos artigos, estou a escrever alguns artigos e neles usei já bastante o ChatGPT para fazer, modificar algumas coisas, para dar sugestões, para corrigir o inglês, etc, etc. Podia dar muitos outros exemplos, mas pronto, ficamos aqui só com este exemplo. Também para o seminário não ser muito longo e dar espaço para algumas questões que vocês possam ter sobre o que foi aqui apresentado, sobre estas 4 partes. Não sei a experiência que tenho na utilização da ferramenta, mas agora vamos dar então um bocadinho de espaço para fazerem algumas perguntas. Não sei se alguém quer fazer perguntas. Vou ver aqui também quem está no Zoom. Eu agora vou interromper aqui isto. Em casa não estão muitos, estão 21. Eu vou ver aqui no chat, mas no chat está aqui muita coisa. Mas eu vou dar aqui prioridade. Ninguém aqui tem uma questão que queira colocar? Não, mas posso dizer que o primeiro título chama mais a atenção. Boa. O primeiro, o sucesso, não é? Sim. Está bem. Assim, fico já com esse feedback, já não foi o ChatGPT, vamos ver. O ChatGPT não posso dizer qualquer coisa porque nunca experimentei. Nunca experimentou. Mas acho que vale a pena experimentar porque estas novas ferramentas da inteligência artificial, na minha opinião, vêm mudar
completamente muita coisa, não é? Vão fazer muitas mudanças, mas também não vão substituir os humanos, mas vão aumentar muito a produtividade para quem as começar a usar. Eu sou uma prova disso. Eu já estou a usar há mais ou menos há 4 meses o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial e posso dizer que o meu trabalho em 4 meses se calhar equivale ao trabalho de 2 anos há 10 anos atrás. E por isso as ferramentas de inteligência artificial parecem serem bastante interessantes para aumentarem muito a produtividade. E se aumentou a produtividade, isso vai ter um impacto económico. Não é? Se as pessoas forem mais produtivas, isso vai beneficiar as economias. E aqueles que agarrarem estas ferramentas são aqueles que vão ter mais benefícios. Os outros, alguns se calhar vão ficar para trás. Aqueles que dizem assim, isto são pessimistas, não é? Isto aqui eu nem sequer vou ver, eu nem sequer vou mexer nisto, isto vai agora ser o fim do mundo por causa a inteligência vai dominar o mundo e os humanos vão ficar para trás. Isso é tudo conversa que na minha ótica não interessa, porque devemos olhar para estas coisas para os lados positivos. Claro que tem lados negativos, vimos alguns, não é? Aquela situação da revisão da literatura, se não tiverem cuidado, podem fazer um trabalho onde põem lá o que ele diz e depois o trabalho não está nada de jeito. Se quem for corrigir, se também não for verificar, se calhar dá 18 ou 20, porque não viu o trabalho com rigor, porque de facto os trabalhos parecem estar muito bons. É daquela revisão da literatura que eu coloquei. Para quem não conhece o tema, lê aquilo e pensa que está ali uma revisão muito boa, assim, trabalhos, cada um explicado o que é que cada autor faz, e aquilo é tudo inventado, aquilo não existe, nada daquilo existe, aquilo é tudo inventado. Agora, eu acredito que existam alunos a ter boas notas em trabalhos, mas com trabalhos que na realidade, se forem bem analisados, não são nada corretos, só têm um aspecto muito bom e numa leitura assim, uma primeira leitura parece que aquilo está tudo muito bem. E as pessoas muitas vezes têm 50, 60 alunos e não têm tempo de ir ver em rigor às vezes certas coisas e podem até deixar passar trabalhos que não estão rigorosos, mas parecem. O ChatGPT é um bocado, ele imita muito a inteligência, mas ele não é, em muita coisa ele não é inteligente. Não é? Vimos na matemática que ele não é nada inteligente. Aquele erro logo grosseiro que ele fez, básico, ele atrapalhou-se com aquilo. Então há áreas que não é nada inteligente. Mais alguma questão? Obrigado pela grande apresentação e clarificadora. A minha questão vai colocar-se na parte da produção científica. Sim. Nestas revistas de Open Access, que na verdade são revisões rápidas, não é? Exatamente. E que por pessoal pouco qualificado nestas revisões, muitas vezes, não é? Pois. E o que é que podemos ter à espera nessas revistas? Portanto, a qualidade. A qualidade pode cair muito, porque há aqui um lado negro, não é? De facto, isso é uma questão bastante pertinente, que é, há certas revistas que querem, se calhar, olham mais para o aspecto financeiro e às vezes a qualidade fica para trás, não é? E não, às vezes, se calhar, as coisas podem não ser vistas com muito rigor e passarem alguns trabalhos que parecem ser bons, mas não são, que podem ser baseados em informações incorretas, em dados errados fornecidos, por exemplo, pelo ChatGPT. Porque nós podemos pedir ao ChatGPT para escrever um artigo científico sobre um tema qualquer e ele vai escrever, não é? E ele vai escrever aquilo. Mas dificilmente vai estar um trabalho bem feito, muito difícil. Pelo menos pela experiência que eu tive até agora, quando vamos a questões específicas, a literatura, etc., ele inventa muito. Quando não sabe, inventa muito. Ele depois pede desculpa quando nós o corrigimos e vai aprendendo, mas é uma ferramenta aí que temos que ter cuidado. A ideia é, temos que ter noção das limitações da ferramenta. Ela pode ser muito boa, mas também tem muitas limitações. Temos que ter. Agora, não usar, eu penso que é a pior opção. Eu acho que devemos começar a usar. Porque tem vários aspectos bastante interessantes e que permitem deixarmos de perder tempo com várias coisas.
Por exemplo, quando estamos a fazer um título, é muito mais rápido, temos uma primeira ideia que diz sugestões e depois, com base nessas sugestões, rapidamente nós chegamos a um título interessante. Do que estar há 2 ou 3 dias, eu hoje penso num, amanhã penso noutros. E por isso, em vários aspectos, penso que é bastante interessante. Mais alguma questão que queiram colocar? Aqui se existem perguntas dos que estão em casa. Já está aqui. Depois vejo melhor. Se não há mais questões, eu vou dar por encerrado o seminário. Foi relativamente curto, mas hoje em dia também as pessoas têm pouco tempo e por isso agradeço a presença então de todos e se depois tiverem alguma questão adicional podem me enviar para o meu mail, que é paulo.santos@ e depois é sgs.ipsantarém. Depois se tiverem mais alguma questão sobre os aspectos negativos ou sobre os aspectos positivos, podem colocar essa questão. Entretanto, se no dia 16 também podem vir ao outro seminário, se tiverem interesse. Fica já o convite também para o próximo seminário. Então, uma boa noite agora para todos. E mais uma vez, obrigado. Obrigado.